Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos ler os versículos 32 e 33. A palavra do Senhor diz assim: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pela graça de Deus, nós queremos falar um pouco sobre enfrentando aflições. Vamos orar. Pai, nós clamamos ao Senhor neste momento, que o Senhor venha nos usar neste momento, que Teu Santo Espírito me venha revestir com Teu poder, com Tua graça, com Tua misericórdia, para que eu possa pregar com ousadia, mostrando essa verdade da Palavra de Deus, e que o Senhor venha falar conosco, nos ensinando essa tão grande verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o Senhor Jesus aqui, neste texto, Ele nos informa de uma verdade inquestionável, que durante o tempo que nós vivermos aqui, nós vamos enfrentar tribulações. Nós vamos enfrentar lutas aqui neste mundo, aflições. Isso por causa da presença do pecado. Este mundo é um lugar de aflição. Muitas pessoas acham que ao se converter ao Senhor Jesus Cristo, os seus problemas vão acabar. Isso não é verdade. Os problemas vão continuar. Uns vão acabar sim, mas outros vão surgir. Porque o mundo é um lugar de lutas, o mundo é um lugar de aflições. Então Jesus aqui, Ele não engana nós. Ele não engana os seus discípulos. Ele diz muito claramente que neste mundo nós vamos ter aflição. Mas certamente, irmãos, não é a vontade do Senhor que nós passemos por tribulação. A gente pode ver, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus sempre falando que se nós nos arrependermos, se nós vivermos na palavra de Deus, nós vamos desfrutar o melhor dessa terra. Isso significa que Deus quer o melhor para as nossas vidas. Deus, Ele vai nos abençoar, vai trabalhar em nossas vidas para que o nome dEle seja glorificado. Mas, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, este mundo é um lugar de lutas por causa da presença do pecado. O mundo está assim como está por causa do pecado. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus nos criou perfeitos. Mas quando o pecado surgiu, Ele bagunçou tudo. Ele corrompeu tudo. Então a injustiça que tem neste mundo, a maldade, tudo que tem neste mundo de mal é consequência da ausência de Deus neste mundo, da ausência de Deus no coração das pessoas. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus, em sua infinita sabedoria e graça, muitas vezes transforma as nossas lutas em grandes bênçãos. Nós precisamos entender que Deus está cuidando de nós todo o tempo, todo momento. Seja nos momentos de tranquilidade, de bonança, ou seja nos momentos de luta, irmão Jean, Deus está cuidando de nós. E quando nós estamos passando por tribulações, por lutas aqui neste mundo, certamente se nós deixarmos Deus agir em nossas vidas, nas circunstâncias que estamos vivendo, certamente Deus pode transformar aquela luta, aquela aflição, aquela tribulação em uma grande bênção em nossas vidas. E Ele faz isso muitas vezes em nossas vidas, quando nós permitimos Ele agir. Irmãos, Deus está trabalhando em nossas vidas. Uma verdade inquestionável é que Deus está agindo em nós, e o objetivo de Deus é moldar em nós o caráter de Jesus Cristo. Ele quer que cada um de nós nos pareça com Cristo, para que nós possamos chegar à maturidade cristã. Amém? Isso não significa perfeição, porque nesse corpo que nós estamos, nessa carne,
é impossível sermos perfeitos. Mas nós precisamos, irmãos, refletir a luz de Cristo enquanto nós estamos aqui. Então Deus, Ele está trabalhando em nossas vidas para nos moldar, para que nós sejamos parecidos com Jesus. E uma das ferramentas que Ele usa, certamente, é as lutas, é as tribulações que molda o nosso caráter. E nesse sentido, irmãos, eu quero dizer que as tribulações, elas acabam sendo necessárias em nossas vidas. As lutas, as aflições acabam sendo necessárias, porque Deus usa elas para nos moldar. E eu quero mostrar algumas verdades com relação às tribulações e nós, crentes em Cristo Jesus. Eu quero mostrar para os irmãos, eu quero apresentar nessa manhã, como Deus, Ele usa as tribulações para trabalhar com as nossas vidas. Para que nós possamos entender que quando nós estivermos passando pela tribulação, na hora que eu estiver enfrentando a luta, eu me lembro, opa, Deus está agindo. Não se esqueça disso. Porque muitas pessoas, quando enfrentam a tribulação, muitos crentes em Cristo, quando enfrentam as tribulações, alguns se desesperam, outros ficam ansiosos, outros começam até a passar por depressão, porque estão passando por determinadas lutas. E quando isso acontece, significa que o meu orgulho, o meu eu, ele está dominando. Mas quando eu olho para Jesus, olho para Deus, irmãos, eu pergunto, o que Deus não pode fazer? O que limita Deus de agir? Nada. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele é todo poderoso. Amém, não, irmãos? Amém. Em Israel, quando o povo de Israel saiu ali da escravidão do Egito, Deus dirigiu o povo até o Mar Vermelho. Eles estavam indo para o outro caminho, Deus falou assim, Moisés, volta. Dá a volta aqui nesse determinado lugar e sai lá no Mar Vermelho. Se eles continuassem por onde eles estavam, eles iam chegar na Terra Prometida. Mas era da vontade de Deus que eles chegassem no Mar Vermelho. Quando chegou no Mar Vermelho, irmão Douglas, o povo de Israel se deparou com uma grande aflição, com um grande problema. De frente ao mar. Nas costas, um exército vindo com sangue nos olhos para matar eles. Problemão, não era? Mas Deus mostrou que diante as tribulações, diante as aflições, Ele está agindo para que o nome dEle seja glorificado por meio de nossas vidas. Então não se esqueça que aquele mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que nós servimos. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus, Todo-Poderoso. Então, o objetivo dessa mensagem nessa manhã é levar os irmãos a confiar no Senhor, a não se esquecer que o Senhor está agindo no meio das aflições. E, em primeiro lugar, eu quero mostrar aqui para os irmãos que Deus usa as tribulações para revelar o nosso caráter. Para revelar o nosso caráter. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura e recebemos do próprio Deus uma nova natureza. Então nós temos duas naturezas, correto? Nós temos a velha natureza pecaminosa que está impregnada nessa carne, que nós só teremos liberdade dessa carne quando Jesus Cristo vier para nos arrebatar, então Ele nos dará um novo corpo sem a presença do pecado. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos com essa velha natureza. Mas nós também temos a natureza divina em nós. Então temos duas naturezas em nós. O salvo em Cristo Jesus, aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, ele tem duas naturezas. E essas duas naturezas, irmãos, elas querem controlar as nossas vidas. E nós sabemos, pela autoridade da palavra de Deus, que nós que conhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus, Ele quer que nós andemos em espírito, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, que nós andemos, que nós vivamos aqui neste mundo
sendo controlados pelo Espírito Santo e não por essa velha natureza, porque a velha natureza vai levar-nos por caminhos de morte, mas a nova natureza vai nos levar a viver vidas que glorificam o nome santo e bendito do nosso Deus. Mas muitas vezes, irmãos, na nossa vida, depende das circunstâncias, depende da nossa comunhão com Deus, o nosso tempo que nós estamos passando com Deus, muitas vezes nós não estamos bem espiritualmente. Às vezes o rosto mostra que está tudo bem, a boca mostra que está tudo bem. Você pergunta: bom dia, tudo bem, pastor? Bom dia. Tudo bem. É fácil falar que está tudo bem. Mas, irmãos, às vezes o coração não está bem. E nesse sentido, Deus acaba usando as tribulações para revelar, para manifestar aquilo que está em nossos corações. Aqui na igreja nós temos aquele chazinho, né, de pacotinho, que você ferve a água, já coloca um pouquinho de açúcar na água, quem pode beber açúcar, quem não pode coloca um adoçantezinho, mas você tem a água ali, você ferve a água, coloca a água na garrafa, e aí você pega ali aquele sachê, é assim que fala, né? Sachê, né? Coloca na água, você coloca água quente ali, coloca na xícara, coloca água quente. Então a água quente, ela solta, ela revela o sabor que está ali dentro daquele saquinho de chá. As tribulações muitas vezes funcionam em nós, irmão Jean, como aquela água quente. Ela vai revelar, por meio das nossas atitudes, da nossa ação, da nossa reação, aquilo que está no nosso coração. Se nós de fato estamos bem espiritualmente. Se de fato nós estamos confiando no Senhor, como nós falamos para as pessoas que estamos confiando. Se de fato nós estamos firmes na presença do Senhor, ou se nós estamos negligenciando a presença do Senhor em nossas vidas. As tribulações, elas vão manifestar isso. Por exemplo, como eu disse, às vezes, quando vem a tribulação, nós desesperamos, nós ficamos ansiosos, preocupados. Mas isso significa que nós talvez não estejamos confiando no Senhor como deveria. Eu vou colocar da seguinte maneira. Vamos supor, você está preocupado com alguma coisa no seu trabalho. E então, você deita na cama, você nem ora, mas você está preocupado. Mas isso vai acontecer e não sei o que tem e tal. Mas meu Deus e tal. Você está ansioso, você está preocupado. Mas o que você deveria fazer? Lança sobre ele a tua ansiedade. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Entrega para o Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender que as tribulações revelam aquilo que está no nosso coração. Uma outra verdade com relação a isso, que as tribulações revelam aquilo que está no nosso coração, é que nós somos consumidores. A gente vive numa sociedade consumista, né? Uma sociedade consumista, propagandas, compra isso. Não, o seu celular você comprou no começo desse ano, o seu celular novinho, último lançamento, aí sai o celular novo, a propaganda está praticamente dizendo, o seu celular não presta mais, você precisa de um novo, né? Está novinho, está cheirando um novo, mas a propaganda é praticamente, não presta mais, você precisa disso. Daí você vai lá e compra, mas você não precisava, mas você vai lá e compra, porque muita gente faz isso, né? Muita gente está lá com o seu celular funcionando perfeitamente, às vezes está travando um pouquinho, mas é só tirar as coisas, formata ele, vai voltar a funcionar normalmente, mas aí a pessoa vai lá,
e olha propaganda, né, iPhone não sei das quantas, né, última geração, você vai ver quanto que é, 10 mil reais. Meu Deus, eu preciso do celular desse, o que eu vou fazer? Deixa eu ver como é que tá. Eu acho que se eu dividir no cartão, e eu parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de comer o lanche, eu acho que vai dar. Aí você se endivida, porque você quer tanto o seu iPhone novo, né? Na moda aí é o iPhone, né? Seu celular novo, né? Somos consumidores. Mas quando eu digo consumidores, eu não estou dizendo no sentido assim, materialista. Quando eu digo consumidores, eu estou dizendo no sentido espiritual. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós fazemos, num certo sentido, está influenciando a nossa vida. Você sempre está consumindo. Talvez você fale assim, eu vou passar um tempo de lazer com a minha família, eu vou assistir determinado filme. Irmãos, ao sentar ali e começar a assistir aquilo, você está alimentando o seu coração com aquilo. Uma novela, um filme, um programa de TV, um jornal. Tudo que você vê, você está consumindo. Um livro que você lê, você está consumindo. Um futebol que você assiste, está alimentando você. Está alimentando o seu coração. E aí vai até a observação, para nós tomarmos cuidado com que os nossos filhos estão entrando no seu coração. Hoje nós vivemos um tempo onde as mães preferem entregar o celular na mão do bebê, para ela ficar ali, para a criança ficar ali quietinha, assistindo, e não dar trabalho, do que ela investir tempo alimentando o seu coração com o coração da criança com bom alimento. O que acontece? Aquela criança cresce e no coraçãozinho dela já tem um monte de porcaria, que não foi você que colocou, mas você deu a oportunidade de aquilo entrar no coração dela. Hoje, na minha época era televisão, que era babá. Né? Televisão, a mãe colocava a criança lá na televisão para assistir. Hoje é o celular. Tomem cuidado com o que os seus filhos estão alimentando o coração. Tomem muito cuidado. Porque não se esqueça que nós temos um inimigo. E ele não brinca não, irmãos. Ele não brinca não. Ele está trabalhando 24 horas para você perder o seu filho para o mundo. Para você perder o seu filho para as drogas. Para você perder o seu filho para a maldade, para a perversidade que está aí no mundo. Então toma muito cuidado com o que você está deixando o seu filho alimentar o seu coração. Muito cuidado. Tome cuidado com o que sua família está alimentando o seu coração. Porque o que nós alimentamos vai determinar a nossa vida. Jesus ele fala que o que contamina o homem não é o que entra. Os judeus eles tinham uma série de rituais lá para lavar as mãos, para comer comida lá. E Jesus ele não tinha essa frescuraiada não. Porque aquilo ali não era Bíblia, aquilo ali era costume ritual estabelecido por homens. E Jesus deixa claro que o que contamina o homem não é o que entra na barriga, mas é o que sai do coração. Mas aí é a questão. O homem vai falar, o ser humano ele vai expor para fora aquilo que o seu coração está cheio. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós, além de ter essa vida material, física neste mundo, nós somos seres espirituais. E o bom alimento é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos ter que a palavra de Deus habite em nós o quê? De que maneira? Mas assim, a Bíblia fala quantidade. Que a palavra de Deus habite em nós. Quanto da palavra? Abundantemente a palavra diz. Abundantemente. O que é abundar?
Sabe quando você pega aquela Coca-Cola e você coloca assim, aqui pouquinho? Aquilo não é abundante. O copo cheio, bem cheinho na tampa, assim, ó, se você balançar um pouquinho derrama, mas está no limite, mas não derramou, não é abundante. Mas quando ela cai, está abundante. Então a palavra de Deus precisa habitar em nós abundantemente, transbordante. Porque quando ela transbordar, irmã Gilda, ela vai influenciar as pessoas que estão em nossa volta. Entende? Ao mesmo tempo que nós somos seres influenciados por tudo que nós assistimos, por tudo que nós vemos, por tudo que nós colocamos no coração, ao mesmo tempo nós somos influenciadores. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer, falando que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Nós estamos aqui para influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Somos nós que estabelecemos o padrão, vamos dizer assim. Somos nós que determinamos as regras do jogo, de acordo com a palavra de Deus. No sentido de influenciar. Somos nós. Quando nós chegamos, por exemplo, deixa eu me colocar da seguinte maneira. Dona Ingrid, ela quando trabalhava, ela trabalhou para um patrão que era adventista, então a empresa fechava no sábado. Mas ele queria muitas vezes que eles trabalhassem no domingo. Mas ela batia o pé, falando, eu não trabalho no domingo. Ah, por que você não trabalha no domingo? Porque o meu Deus não quer que eu trabalhe no domingo. Porque o domingo é o dia do Senhor. E esse dia é para Ele, eu não trabalho para Ele. E muitas vezes ele ficava insistindo, falando, tudo bem, eu posso até trabalhar no domingo. Mas em tal horário. Ah, não, então, desse jeito eu não quero. Eu quero que os irmãos entendam isso. Irmãos, vocês são funcionários, vocês precisam honrar o patrão de vocês. Amém? O patrão de vocês precisam ver Jesus na vida de vocês. Mas eles precisam entender que é uma honra para eles ter um funcionário que teme o Senhor. Ter um funcionário que ama o Senhor. E quando você chega nele e fala, olha patrão, eu não faço isso, porque a palavra de Deus no livro tal, capítulo tal, versículo tal, fala desse jeito, e então porque a Bíblia diz eu não faço, então eu não vou fazer. Sabe o que isso, se você demonstra para o seu patrão quando você diz isso? Eu posso confiar nele. O seu patrão, no coração dele, ele vai pensar, eu posso confiar nele, porque ele teme mais a Deus do que eu. Já parou para pensar nisso? Irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós precisamos, irmãos, deixar a palavra de Deus abundar nos nossos corações. Nós precisamos, irmãos, passar tempo com Deus em oração. Realmente, quanto mais tempo, lembra, eu sempre falo isso para os irmãos, quanto mais perto de Deus você está, mais parecido com Ele você vai ficar. Mais amar as coisas que Deus ama, você vai amar. O que nós precisamos, na verdade, é estar constantemente na presença de Deus, orando, estudando a palavra de Deus, enchendo o nosso coração com a palavra de Deus. Então, se nós fazemos isso, o que vai acontecer na hora que vem as tribulações? Ao invés de reclamar, ao invés de criticar, ao invés de lamentar, você vai louvar e glorificar o Deus que você serve. Quer um exemplo? Paulo e Silas, lá em Filipos. Abra sua Bíblia, aí em Atos 16. Atos 16. Atos 16, 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados
rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Paulo e Silas estão ou não estão passando por uma tribulação aqui? Foram pregar o evangelho lá, ganhou uma menina para Jesus, só que a menina tinha espírito lá que dava lucro aos seus senhores, eles mandaram prender, bateram neles e estava preso. É ou não é uma tribulação isso aqui? Eles estavam enfrentando tribulação. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou com os pés no tronco. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Sabe o que a tribulação revelou no coração de Paulo e Silas? Gratidão. Mostrou que Paulo e Silas estavam com seu coração cheio da palavra de Deus. Porque ao invés de reclamar, que isso? A gente ganhou a menina para Jesus. A menina estava ali presa, estava sofrendo, agora ela está livre, ela tem liberdade. E vocês vão ficar assim prendendo a gente? Não, Paulo não reclamou. Paulo não criticou. Paulo orou e louvou o Senhor. Essa deve ser a atitude nossa diante das tribulações. Quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, o que nós precisamos? Orar e louvar a Deus. Amém? Amém? Nós precisamos, isso que nós precisamos. E Paulo e Silas só fez isso porque eles tinham tempo com Deus. Eles tinham intimidade com Deus. E nós hoje, no século 21, nós também, ao passar por tribulações, vamos orar e louvar a Deus diante das tribulações, quando nós estivermos com os nossos corações abundantes da palavra de Deus e passando tempo na presença do Senhor em oração. Então, isso é muito importante aqui para nós. Em segundo lugar, Deus usa as tribulações para nos trazer para mais perto dEle. Para mais perto dEle. Irmãos, a nossa tendência da nossa carne é afastar de Deus quando tudo está bem. Isso é o natural. Falando naturalmente, olhando para a natureza humana. As coisas estão bem, aí você vai relaxando, você já não ora como orava antes, você já não lê a Bíblia como lia antes, as coisas vão relaxando e pronto, aí você já está vivendo no automático. E afastar de Deus, você não precisa sair da igreja para afastar de Deus. Às vezes você está aqui, quase todo culto, sentado nos bancos dessa igreja, mas o seu coração está longe de Deus. Eu vou dizer mais, tem muitos pastores que estão aqui atrás do púlpito pregando, mas estão com o seu coração longe de Deus. Porque somos homens, falhos, pecadores. Nós não podemos abaixar a guarda, precisamos estar todo o tempo vigilantes. Não é isso que o nosso mestre nos ensinou? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então nós não podemos abaixar a guarda de jeito nenhum, nunca. Pastor muito menos, porque o pastor está na liderança. Os membros da igreja estão olhando para a vida do pastor. Se o pastor não está na presença de Deus, ele vai fazer caca. Ele vai pisar feio na bola. E cada um de nós também, irmãos. Não precisamos sair da igreja para afastar de Deus. Porque a partir do momento que você deixa Deus em segundo lugar e coloca outras coisas no lugar de Deus, você já está longe de Deus. Mesmo vindo da igreja, mesmo aparentemente mostrando que você está bem, no seu coração você não vai estar bem. Então, naturalmente, irmãos, a tendência da carne é afastar de Deus quando tudo está bem. Mas nós, salvos em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo habitando em nossos corações. E Ele está trabalhando para que isso não aconteça. Ele está agindo nas nossas vidas. E muitas vezes Deus vai usar as dificuldades, as lutas, as adversidades,
para levar o nosso coração novamente à presença de Deus, para nos trazer novamente para perto dele. Eu quero usar um exemplo aqui nessa manhã de Israel, o povo de Israel. Durante o período dos juízes, porque funciona assim, deixa eu situar os irmãos na história aqui. Deus, ele tira o povo de Israel do Egito, eles ficam 40 anos rodando o deserto. Com Josué, eles adentram Canaã, eles entram em Canaã para conquistar, começando as suas conquistas por Jericó, lembra? Está situando aí na mente aí? Está lembrando as lembranças? Entram em Jericó, começam a conquistar a terra, então eles conquistam a terra. Josué divide os territórios para eles como Moisés determinou, estabelece cada povo no seu lugar, e então começa um período em Israel que é conhecido como o período dos juízes, que é registrado para nós na Bíblia no livro de Juízes. Qual foi o último juiz? Alguém lembra? Quem foi o último juiz? Samuel. Samuel foi o último juiz, porque Samuel ele ungiu Saul para ser rei em Israel e depois Davi. Então, nesse período dos juízes, o que acontecia? Israel não tinha um rei, Israel não tinha ali a nobreza, não tinha ali os seus governantes. Quem reinava em Israel era Deus, era uma espécie de teocracia, era Deus quem governava em Israel. Mas aí, quando aparecia algum problema, algum povo que vinha oprimir Israel, Israel orava, e então Deus levantava alguém. E aí nós temos vários juízes, nós temos Jefité, Sansão, Gideão, o próprio Samuel, que Deus usa, que Deus levanta eles, tem vários outros aqui, tá? Que agora eu não me lembro o nome deles. Que Deus levanta eles, e eles trazem o livramento para Israel, levanta um pequeno exército, vai lá, liberta Israel daquela opressão, e durante a vida daquele homem, ele está regendo Israel. Não como rei, mas como uma espécie de juiz, julgando o povo, ajudando o povo aí nessa questão legislativa, tá? E durante esse tempo. E o que nós podemos identificar? Abra sua Bíblia lá em Juízes. Juízes, deixa eu ver aqui o texto. Capítulo 4, versículo 1 a 3. Juízes. Achou aí Juízes aí? Capítulo 4, versículo 1 a 3. Diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Veio a bonança, a paz, o povo começou a viver lá sua vida tranquila e eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Versículo 2: e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Azorete dos gentios. Então os filhos de Israel, diz o que aí o texto? Clamaram ao Senhor perante ele. Perante ele tinha 900 carros de ferro, 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Versículo 3, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que nós podemos ver aqui? Que Deus, Ele dava o livramento ali para o povo de Israel começava a se afastar dos caminhos do Senhor, então Deus permitia com que alguma coisa acontecesse, os midianitas, no caso aqui, o rei de Canaã, Jabim, ele vinha, começava a oprimir o povo, e as tribulações faziam com que o povo se lembrasse de Deus e voltasse para os caminhos de Deus novamente, e clamasse ao Senhor. Nas nossas vidas, irmãos, muitas vezes Deus faz isso. Deus permite tribulações na nossa vida para nos trazer novamente para mais perto dele. Lembrando, não é a vontade de Deus fazer isso, mas Deus permite essas coisas acontecer nas nossas vidas para nos trazer para mais perto deles.
Eu lembro de um irmão em Cristo que, quando jovem, ele se afastou dos caminhos do Senhor e ele começou a andar com amigos incrédulos, começou a namorar uma moça incrédula, mas Deus ele permitiu algo acontecer na vida dele. Deus pesou a mão sobre a vida dele fortemente e o que aconteceu na vida dele foi tão poderoso, tão forte, que ele entendeu que Deus estava dizendo: arrependa-se e volte novamente para mim. Deus estava dizendo: volte novamente para mim. Volte novamente para mim. E esse irmão, entendendo então o que estava acontecendo, ele chegou diante de seus amigos e disse: a partir de agora, eu não vou fazer mais isso. Chegou na sua namorada incrédula e falou: olha, a partir de hoje, essa não é mais a minha vida. Se você quer continuar namorando comigo, vamos servir ao Senhor juntos. Mas essa vida não é para mim mais. E então ele se arrependeu, pediu perdão para Deus e voltou para os caminhos do Senhor. E hoje ele está servindo ao Senhor. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. Deus ele usa as adversidades para nos trazer para os seus caminhos. Uma vez eu ouvindo um pregador pregando, ele falou: olha, nós precisamos orar para Deus fazer o que for necessário para que almas sejam salvas. Para que Deus faça o que for necessário para que aquela pessoa que nós amamos entregue sua vida a Cristo. Nós, logicamente, não estamos pedindo para Deus fazer mal, para Deus não fazer nada demais. Mas o que nós estamos suplicando é para que Deus salve aquela alma. Irmãos, e precisamos orar, e Deus ele vai fazer. Deus vai fazer. Quantas pessoas precisou ir lá no fundo do poço, realmente lá no lamaçal, para que o toque no Espírito Santo do seu coração pudesse ser sentido, né? Opa, peraí, o que eu estou fazendo? Não quero isso. Preciso de Deus. Aí eles vão até Cristo e recebem Jesus como seu Salvador. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus ele usa as tribulações para nos trazer para Ele. Em terceiro lugar, Deus usa as tribulações para nos fazer aprovados diante dEle. E aqui eu quero usar o exemplo do ouro e da prata. Irmãos, para que o ouro possa ficar bonito, usável, utilizável, o ourives, ele precisa purificar o ouro. E para purificar o ouro, ele passa o ouro pelo fogo, pela fornalha. O artesão ali que trabalha com pedras preciosas, para que a joia possa estar bonita, utilizar, possa ter valor de alguma maneira, ele precisa lapidar aquela pedra. A pedra precisa passar pelo processo de lapidação para se tornar uma joia linda e desejável para o consumo. E as tribulações, irmãos, funcionam exatamente como o fogo para o ouro e a lapidação para a pedra preciosa. As tribulações funcionam como prova em nossas vidas para nos fazer aprovados diante de Deus, para nos tornar puros e moldados conforme o padrão de Deus em nossas vidas. Na Bíblia nós encontramos muita orientação sobre enfrentando provas, enfrentando tribulações, enfrentando tentações. E as provas da nossa vida, irmãos, funcionam como uma prova de escola. O Estevão está fechando, ou já fechou, o segundo bimestre da escola, primeiro? Porque ficou de greve, né? Fechou o primeiro bimestre. E então ele está terminando o período de provas. Ele chegou um dia em mim, ali, pai, preciso contar um negócio para o senhor, Eu falei: que foi, filho? Pai, qual que era a prova de ciência? Quanto valia? Pai, tirei 25 na prova.
Eu, 25? Como assim, né? Não, 25 de 25, acertei tudo. Falei, uau, parabéns, parabéns. E matemática? Matemática, Mas ele foi bem, passou, fechou o bimestre bem, graças a Deus. Mas, irmãos, as provas funcionam como uma espécie de avaliação para você ser aprovado, para passar de série, né? Para você ser aprovado. Então, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, fechou, pronto, férias, passei de série. O pessoal fala, passou de ano, né? Passei de ano, né? Tudo. Eu acho que nem fala mais série, eu acho que agora o correto é falar ano letivo, né? Eu passei de ano letivo e tal, né? E aí pronto, né? Passa pro... Você está no oitavo? Você está no nono? Já vai... Nossa, vai pro primeiro, estou ficando velho. Nossa, vai pro colegial, né? Né? Ser aprovado. Irmãos, na nossa vida espiritual, as provas, a aprovação, as tribulações funcionam como uma espécie de prova na nossa vida. Deixa eu colocar da seguinte maneira. Você tem dificuldade com a mentira. Você foi salvo, Deus está trabalhando nessa área, e antes você era muito mentiroso. E então Deus começa a trabalhar na sua vida, e você fortemente falando, eu preciso só falar a verdade, Senhor. Me capacita, me fortaleça. E aí alguém pergunta alguma coisa, você fala a verdade. Fala a verdade. E de novo alguém pergunta alguma coisa, você não quer falar a verdade, mas... Então, e você fala a verdade novamente, até que isso se torna natural. Opa, já é natural. Então o que acontece? Aquilo já não é, no começo se torna até uma prova, uma dificuldade que eu tenho, mas depois é natural. Porque você foi aprovado, já está aprovado. Já está aprovado. Mas quando uma pessoa vai lá e conta mentira. Alguém fala alguma coisa e você fala mentira de novo. Você está sendo reprovado. Está sendo reprovado. Tem que voltar de novo, tem que passar pela prova. Irmãos, isso é a caminhada cristã. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala que nós estamos sendo moldados por Deus para refletir a glória do Senhor. E esse processo parece ser um degrau. Abre lá comigo, lá em 2 Coríntios, para os irmãos verem o texto. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, versículo 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu imagino somos transformados de glória em glória, como subindo uma escada. Aqui nós temos uma escada bem, assim, bem à vontade mesmo, uma escada bem escada, né? Bem generosa, né? E eu imagino esse crescer na vida cristã como um degrau que você sobe, um degrau. Vamos supor, nós usamos a mentira como exemplo. Você vence a mentira, então você deu mais um passo no seu crescimento, na sua maturidade. Você venceu a imoralidade, você deu mais um passo. E assim você vai crescendo. Você antes tinha dificuldade de orar todo dia, agora você é um homem de oração. Você subiu mais um degrau na fé. Então, cada dia você vai dando passo. E as tribulações, num certo sentido, acabam sendo uma forma de você ser aprovado, tendo a oportunidade de você ser aprovado diante de Deus. Quando você vence ela, você se torna aprovado diante de Deus. Então, irmãos, as tribulações, elas vão vir provar a nossa fé, para testar se a nossa fé ela é sólida, ela é firme, verdadeira e sincera, ou se ela é só da boca para fora. E se ela é preciosa, como o ouro, como as pedras preciosas, ou se ela
é fútil e perecível como a palha. Que tipo de fé é a sua? As tribulações vão revelar que tipo de fé você tem. Lá em Gênesis capítulo 22, nós temos o exemplo de Abraão. Abraão, Deus prometeu para ele que ia fazer dele uma grande nação e deixou muito claro para ele, o filho da promessa é Isaac. O filho da promessa é Isaac. Isso ficou muito claro para Abraão. Mas de repente lá no capítulo 22, Deus fala assim, Abraão, pega seu filho Isaac, leva ele lá no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Irmãos, para pensar comigo. Abraão talvez poderia falar, Senhor, né, por quê? Ele não é o filho da promessa, que é isso? O senhor pirou? Como assim? Não, nós não vemos isso no texto. O que nós vemos é Abraão pegando o seu filho e obedecendo o que Deus havia determinado. Nós sabemos o que aconteceu, Deus não deixou sacrificar. Mas Deus queria mostrar, revelar a fé de Abraão. Não para ele, Deus já sabia, Deus conhece os nossos corações. Nós não precisamos mostrar nada para Deus, Deus já sabe. Mas mostrar para nós mesmos, mostrar para as pessoas em nossa volta. Como que nós sabemos que Abraão era um homem de fé? Porque nós podemos evidenciar isso nas Escrituras. Nós vemos isso aqui. Como que as pessoas vão ver se nós somos pessoas de fé? Se a nossa fé está sólida, firmada no firme fundamento da palavra de Deus? Por meio das nossas atitudes no meio das tribulações. Então as tribulações, irmãos, elas vão aprovar a nossa fé. Aprovar, ver se vai aprovar ou reprovar a nossa fé. E se estamos firmes no Senhor, certamente as provas irão nos aprovar. Amém? Nos aprovar diante de Deus. E eu pergunto, terminando o nosso estudo, eu pergunto para você, você está passando por tribulações? Está passando por momentos difíceis na sua vida? Está passando por lutas? Não se esqueça de quem você serve. Não se esqueça de Deus. Não olhe para os problemas, não olhe para as adversidades, olhe para Deus. Olhe para Deus. Não se esqueça do texto que nós lemos no começo. Abra novamente a sua Bíblia no Evangelho de João. Volta lá novamente e veja comigo o que Jesus disse aqui. João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Duas coisas que eu quero destacar aqui. Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Nos momentos de tribulação, vá a Cristo. Vá até Jesus, porque em Cristo nós temos paz em nossas vidas, amém? Vá diante da cruz, suplique ao Senhor força e Ele vai te capacitar para enfrentar todo e qualquer momento na sua vida, seja ele fácil ou seja difícil. Deus, Ele vai te capacitar para enfrentar a tribulação. E a outra coisa é, tende bom ânimo, eu venci o mundo, porque Ele venceu, nós também podemos vencer no seu poder. Ele nos capacita para isso. Então, quando estiver passando por lutas, não olhe para a circunstância, olhe para o Senhor. Eu sei que muitas vezes, quando nós passamos por lutas, nós não entendemos o porquê. Parece como um momento de neblina, sabe? Quando você está andando no meio da neblina bem densa, que você mal vê ali o que está na frente do carro ali. Quando a gente está passando por tribulação, parece muitas vezes assim. A gente não entende os porquês que a gente está passando aquela luta. Uma enfermidade na família, no filho, na esposa, um problema financeiro, vários problemas que nós poderíamos colocar. Alguma luta, algum enfrentamento com alguma coisa, justiça, família, alguma coisa assim. A gente muitas vezes não entende os porquês. Mas saiba que Deus está cuidando de você. Ele está te lapidando para você ser uma joia preciosa para uso dele. E Ele quer produzir em você o caráter de Jesus. Então, no momento da dificuldade, lembre-se, Deus está agindo.
Não olhe para você. Oh, meu Deus, tadinho de mim, eu sou coitadinho, não aguento isso, eu sou luta, eu sou dificuldade. Não olha para você, não se posiciona como vítima. Não faça isso. Mas olhe para Jesus. Confie em Jesus. Entenda que Ele está trabalhando para te moldar, para te fazer útil a Ele. Para Ele. Muitos buscam a Deus, isso aqui eu quero destacar aqui também. Muitas pessoas nos momentos de lutas acabam saindo da igreja, afastando-se. Sabe por quê? Porque muitos estão buscando a Deus porque querem algo. Estabelecem um relacionamento com Deus embasado em interesses. Ah, eu vou porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou para buscar minha bênção, eu vou para isso, para aquilo. Irmãos, nós devemos servir a Deus não pelo que Ele nos dá. Nós precisamos servir a Deus por quem Ele é. Amém? Por quem Ele é. Nós estamos aqui não é porque Ele simplesmente nos salvou e agora a gente está preso. Não, não. A gente faz porque nós amamos Ele. É diferente. Nós estamos aqui por Ele e para Ele. Então, quando enfrentamos as lutas, louve ao Senhor, continue firme, sabendo que é por Ele e para Ele que nós vivemos. E Ele está cuidando de nós.